Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos começando agora nosso segundo momento, encontro, né, do Obreiros da Vida Eterna. Alexandre, muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Para a gente poder, então, entrar na ambiência, vamos ouvir uma prece que a gente começou a fazer. Deixa eu botei quase errado aqui. Vou fazer uma prece, depois eu não estou conseguindo colocar, não sei se a internet está ruim, e a gente não perde a nossa bênção. Pai de divino amor, de divina bondade, de divina luz, agradecidos estamos por essa oportunidade aqui de mais um estudo, de mais uma reflexão. Pedimos que a sua proteção e sua bênção esteja com o nosso amigo Alexandre, para que ele possa trazer aquilo que a gente precisa para nos ajudar no nosso caminho evolutivo, na nossa caminhada. Que Deus proteja esse trabalho e vamos então dando por iniciado. Assim seja, graças a Deus. Alexandre. Bom, vamos lá então. Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Vamos dar sequência ao estudo, né, do Obreiros da Vida Eterna. Estou até com ele aqui. E vamos retomar Vou só começar a fazer algumas colocações em relação ao capítulo 2, porque, como dissemos, a ideia do nosso primeiro encontro é fazer uma introdução, bater um papo, começar, né, iniciar aí esse nosso estudo. Estudo que, na verdade, é mais uma pesquisa, né? Tem mais uma conotação de pesquisa. Por quê? Sempre falamos que, e muitos falam, né? Todo mundo já teve essa experiência, de você pega um livro e aí você lê, você tem um entendimento, depois de um tempo alguém comenta alguma coisa, você fala, mas eu li esse livro, não lembro disso, não. Aí você vai lá no livro, começa a ler de novo, e aí você descobre um capítulo, às vezes até um capítulo inteiro, fala, nossa, mas eu não vi esse capítulo aqui. Na verdade, o capítulo estava ali, a gente leu, a gente muitas vezes até sublinhou, marcou, seja lá o que for, mas o nosso entendimento, ele não estava naquele nível ainda. Havia uma necessidade de uma compreensão, de uma experiência, de algo que iria nos preparar para aquele entendimento, né? Então, vamos lá. Só dando um passinho atrás, porque no capítulo 2 nós não falamos muita coisa, então vamos pegar aqui. Alexandre, ninguém está conseguindo ouvir, está no mudo. Ué? Pronto, agora está ótimo. Vocês não ouviram nada do que eu falei? Não. Só o Sério? iniciozinho a gente ouviu. Gente, por que ficou mudo de repente? Hein? Então, vamos lá. Bom, então, deixa eu fazer rapidamente aqui. Na verdade, eu estava falando o seguinte, a questão da pesquisa, né?
Vocês chegaram a escutar eu falar sobre a A gente pesquisa? escutou a partir da Tá. pesquisa que lê, e quando lê de novo, lê diferente. Mas, então, só pegando, assim, por que uma pesquisa numa leitura, uma leitura para estudo, não para um simples entretenimento, mas por que ela é tão importante? Quando a gente lê, sempre fica uma dúvida ou outra, isso é mais do que natural. Por exemplo, ler livros da codificação, você tem que ler com o dicionário do lado. Com certeza. A gente tem que pesquisar significados. Mais do que isso, ler qualquer referência ao ensinamento de Jesus, você tem que buscar entendimento do que houve naquela época, lá atrás. Por que Jesus falou daquele jeito? Por que a tratativa daquele assunto foi naquele formato e por aí vai. Porque senão a gente entende superficialmente. E esse livro, aliás, a obra de André Luiz, é sempre muito necessário que a gente vá atrás de informações complementares, porque é uma obra muito rica em significados, em referências, e isso se faz necessário. Bom, sem a gente ficar falando muito dessas questões, só voltando lá no início do capítulo 2, né, onde o título é no santuário da bênção, né? Então, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, e aí eu vou sempre fazer assim, vou ler algumas partes, fazer comentários e também buscar referência, buscar reflexões da parte de vocês, tá? Para a gente tocar mesmo. Então, assim, na véspera da partida ao santuário de bênção, né, o assistente Jerônimo, não estou lendo, conduziu-nos ao santuário para onde receberíamos a palavra de mentores iluminados. E aí, tem uma coisa aqui que a gente destacou, que é assim, o orientador não desejava partir sem uma oração, o que fazia habitualmente. Duas coisas com relação a essa colocação aqui. Na véspera da partida, o assistente Jerônimo, conduziu-nos ao santuário de bênção. O orientador não desejava partir sem uma oração. O que ele está falando aqui? O que André Luiz nos entrega aqui? Algo que a gente sempre fala, a gente, colocando de um modo geral aqui, nós sempre encontramos nos livros da codificação, em livros complementares, né, que é o quê? A necessidade da prece, a necessidade da oração. E mais, a prece, e a gente vai encontrar isso aqui o tempo todo, a prece, ela nos coloca numa boa sintonia, ela nos harmoniza, ela nos coloca não só numa boa sintonia, que é falar assim, a boa sintonia pode ser uma boa sintonia qualquer, mas nos coloca numa sintonia em relação aos objetivos. Então, por exemplo, eu vou para uma sala de passe. Qual é o meu objetivo? Tomar um passe. Né? Pode ser para uma harmonização, pode ser para me preparar. Poxa, eu vou fazer uma prova amanhã, eu vou lá tomar um passe, porque aí esse passe vai me energizar, vai me deixar numa boa sintonia. Né? Então, sim, eu preciso ter uma conversa muito séria com o meu filho, por exemplo. Eu preciso... Então, eu vou para a sala de passe e uso a oração no momento da preparação para receber o passe. Uso a oração para conduzir melhor todos os fluidos durante o passe e uso a oração para fixar esses fluidos, essas energias do passe. Então, quando a gente pega aqui, logo no início, né, assim, não desejava partir sem uma oração, o que fazia habitualmente. Então, apesar de
estar ciente da necessidade de se manter em boa vibração, ele tinha um hábito de sairei em missão, sairei para um trabalho, sairei para executar algo, vou receber uma oração, essa energia que vai me manter em boa sintonia com os objetivos e com toda a direção, né, da instituição em relação à minha atitude, em relação à minha ação, em relação ao exercício daquilo a que eu me dispus executar. Então, isso aqui foi muito interessante, porque, assim, muitas vezes a gente fala assim, né, eu já fiz um passe, eu já fiz um passe, já fiz uma oração, né, eu já fiz uma oração, tá bom, né, já orei na hora que eu acordei, orei na hora que eu almocei, e aí lá no final da tarde eu tenho que fazer alguma coisa, aí eu falo assim, não, já orei, não, aqui não tem, não é o momento para isso. Sempre é o momento. Essa é uma das coisas, um dos itens mais importantes desse livro, porque a todo momento, toda vez que vai falar, vamos sair de um local, vamos para outro, oração. Vamos iniciar uma atividade, oração. E é curioso que isso é feito por todos os espíritos, pelos espíritos em todos os níveis, por todos esses espíritos que são apresentados no livro, sem distinção e sem aquela coisa de eu sou mais superior, não preciso disso. Não! Aí mesmo que eles se colocam de uma forma, falam assim, não, preciso sim. E vou dar o exemplo para vocês. Então, esse foi um dos pontos mais importantes, né? E aí ele fala assim, uma outra coisa que nos chamou a atenção é assim, a reduzida assembleia era seleta e distinta. A administração da casa não recebia mais de 20 expedicionários de cada vez. Olha só, nós estamos falando aqui de uma instituição que recebia orientação de, vamos colocar assim, de um alto escalão espiritual, recebia todo o apoio de espíritos extremamente mais elevados, com certeza com muita capacidade para orientar, para acolher, para fazer todo o trabalho necessário. No entanto, eles tinham não só uma programação muito bem elaborada, como uma dedicação, como uma seriedade em relação ao trabalho feito. Então eu falo assim, não, podia colocar todo mundo em um grande salão e fazer uma orientação geral para todos. Mas não, vamos pegar um número reduzido por vez por uma questão de qualidade num serviço a ser executado. E por que a gente está falando disso, né? Mas isso aí tem nas questões administrativas, nas questões de liderança de equipe, nas questões... Porque, dito pela própria espiritualidade, aquilo que nós encontramos aqui no nosso plano, no nosso mundo, em nossa existência, não é uma criação do nada, muito pelo contrário, é um espelho, é uma replicação, vamos dizer assim, do que há na espiritualidade. Então, organização, planejamento, a nossa encarnação é resultado de um planejamento muito bem feito. A nossa estada aqui é resultado de um planejamento muito bem feito. Então, mas por que a coisa fica bagunçada então aqui? Fica bagunçada porque somos crianças birrentas, né? A gente insiste em não fazer o que tem que fazer, a gente ainda está nessa fase de se revoltar. Não, eu sei o que eu tenho que fazer. Lá no nosso íntimo, a gente até sabe,
normalmente o que não se deve fazer. Mas, por orgulho da nossa parte, imagina, é muito difícil você passar anos e anos, alguns mais, outros menos, e chegar no momento e falar assim, cara, eu estava errado. Não é simples fazer isso. Então, o nosso orgulho, às vezes, nos leva a, 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 a manter pé firme e não assumir a nossa pequenez. Então, a ideia de fazer esses comentários é perceber, é trazer para o nosso entendimento que aquilo que tem aqui, que André Luiz, Emmanuel, Joana e tantos outros espíritos que nos brindam com maravilhosas informações, eles estão nos passando ensinamentos que são extremamente aplicáveis no nosso dia a dia. São ensinamentos necessários para que nós possamos sair de um plano, de um mundo de provas e expiações e migrar para um mundo de regeneração. Mas isso não é porque eu falo assim, não, o trem chegou numa estação, não vou saltar não, eu vou para a próxima, só vou descer lá na regeneração. Não é assim, né? Porque o trem, ele continua na linha indefinidamente. O que muda é a vibração minha. E, de repente, eu me vejo num trem diferente. Não porque eu saltei o mundo, ele continua no ritmo dele. Eu é que vou olhando para o mundo e percebendo as mudanças no mundo em função da minha mudança interior. Faz sentido isso? É a maneira como eu olho, é a maneira como eu entendo e, portanto, é a maneira como eu percebo o todo ao meu redor, e isso vai... Qual é o resultado disso? É a minha reação a tudo aquilo que vem até mim. Quer dizer, se alguém fala algo com a intenção de me atingir negativamente, eu posso perceber e aceitar isso, ou posso perceber a fragilidade dessa pessoa e dizer, caramba, essa pessoa está com um problema, eu não vou tratá-la assim, porque ela merece a minha compaixão, ela merece a minha compreensão. E é assim que a gente vai, que nós vamos nos melhorando e vamos ajudando o próximo a se melhorar também. É a questão do exemplo, né? Tem uma outra questão aqui muito interessante, que fala assim, ó, procuramos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidade, né? Isso aqui é o próprio... Cadê? Está aqui, né? A irmã Semprônia, né, perdão, o instrutor Cornélio, falando, né? Procurando estabelecer o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidade para concretizar a providência. Desde muito não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Mais um reforço daquilo que nós estávamos falando. O diretor da instituição, ele deixa claro o seguinte, né? Fala, olha, vocês não estão aqui à toa, aquele grupo, do qual o André Luiz fazia parte. Vocês não estão aqui à toa, e nós recebemos sempre grupos seletos. Agora, o que ele fala, o que ele quer dizer com um grupo seleto? Como é que a gente pode, por exemplo, quando a gente vai no mercado e vai escolher laranja, por exemplo, né? Ou maçã, ou banana, não importa, uma fruta. Como é que a gente faz para escolher? A gente fecha os olhos e mete a mão e sai tirando? Hã? Como é que a gente faz? A gente pega... A mais madurinha, a mais durinha. Hã? Pois é, né? Depende do objetivo, né? Mas a gente vai com o objetivo e aí pega mais madura, mais verde, mais a que tem um tamanho maior, tamanho menor. Depende muito do objetivo, do porquê que a gente vai pegar aquela fruta,
né? Só que a fruta, ela segue um desenvolvimento da natureza. Não tem o pensamento envolvido, não tem a escolha envolvida, né? Pego, se for fruta, cheira e eu brilho. Mas a gente faz isso, né? Pega lá a fruta, aí cheira, falando que está com cheiro gostoso, a gente faz muito isso. Só que a fruta não tem a escolha, né? Não tem um livre-arbítrio. Nós temos. E aí, quando a gente lembra, né, da passagem que diz muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Muitos os chamados, quer dizer, a oferta que tem ali das frutas, e quais são os escolhidos? É aquela fruta que está mais propícia ao meu objetivo. Só que no nosso caso, enquanto espíritos, esse escolhido é como se a própria fruta se escolhesse. Nós nos escolhemos. E como nós nos escolhemos? Nós nos escolhemos pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pela forma como nós lidamos com o próximo. É a maneira como eu absorvo aquilo que está ao meu redor e retorno ao mundo. Então, esse é o verdadeiro objetivo da nossa caminhada, é aprender como absorver, como absorver as influências do mundo ao meu redor, físico e espiritual. E por quê que esse é o objetivo? Porque eu não tenho, por exemplo, influência na escolha de cada um de vocês. Mas eu tenho influência na minha escolha. Então, aquilo que vocês vão fazer, falar, seja lá o que vocês tragam, é escolha de vocês. Mas eu escolho como eu vou receber isso. Eu lembro que, há pouco tempo, eu vi um vídeo de um rapaz falando que ele estava no aeroporto e estavam fazendo hora por causa do voo e tudo mais, estava ele e a esposa, e aí eles pediram um café, um pãozinho, alguma coisa assim, e a pessoa, com muito mau humor, cara fechada e tudo mais, não vinha, até que eles tanto insistiram que a pessoa veio e falou algo do tipo, tá, quer o quê? Alguma coisa assim, bem... Né? E aí eles falaram, ó, dá um café, não sei o quê e tal, beleza. E aí foi passando o tempo, o horário do voo estava se aproximando, e eles pedindo, até que a pessoa, tá, já vou levar. Foi lá, pegou e quase que jogou na mesa. E aí ele comenta que a esposa dele, naquele momento, apesar de ser uma pessoa tranquila e tudo mais, teve vontade de se aborrecer, porque eles estavam saindo de férias para se divertir. E como isso acontece, já vai estragar as férias. Só que aquela pessoa, ela não tem esse poder. Ela não tem esse poder. Aquela pessoa, ela tem o poder de escolher a narrativa dela. Mas como você vai receber isso é diferente. E aí ele disse que comentou, falou assim, não, peraí, só um minutinho. Tem alguma coisa errada aqui. E aí o comentário dele foi, vamos entender, nós estamos saindo de férias para nos divertir, curtir a vida. Ela está aqui desde as 5 da manhã, não se sabe se de repente está com um filho doente em casa, não sabe, enfim. E aí ele foi até o caixa e disse, olha, eu não sei o que está acontecendo com você, com certeza você está com algum problema sério, mas não se esqueça, isso vai passar. E ele disse que ela caiu em choro, caiu em pranto ali. Então, a maneira como nós permitimos, né, o impacto do mundo, falo do mundo aqui, do universo, né, do todo, em nossa vida, é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Seguindo aqui. Há que ordenar as palavras. Isso aqui foi muito interessante. Há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando campo favorável aos nossos propósitos de serviço.
Tem uma coisa que a gente sempre fala, que é o seguinte. Eu, por exemplo, eu faço meu estudo do Evangelho no Lar 10h30 da noite, segunda-feira. Né? Exato, Cris. É isso aí. Eu faço meu estudo do Evangelho no Lar 10h30 da noite. É lógico. Aliás, vou fazer uma pergunta aqui, apesar de eu já ter iniciado a resposta. Mas 10h30 da noite. Se eu começar a me preparar às 10 da noite, ou se eu 10h27 falar assim, opa, já vai começar, deixa eu parar de fazer, sei lá, qualquer coisa, parar de ver filme, seja lá o que for, chegar para se achar. Na verdade, eu estou fazendo um comentário sobre o capítulo 2, tá? Logo na segunda página ainda. Isso. Então, vocês acham que o aproveitamento do estudo no Evangelho no Lar, que eu faço segunda-feira, 10h30 da noite, vai ser o mesmo se eu começar a me preparar às 10, ou se eu começar a me preparar 2, 3 minutos antes, sair, desligar a televisão, estou vendo um filme, e aí, de repente, eu vou para lá e 2 minutos antes ligo e começo a fazer? Eu acho muito difícil te concentrar, porque é o momento de, tipo, de sair daquela ambiência que você estava antes, né? Então, começar pelo menos 10 minutos antes, assim, para poder se preparar, ouvir uma música antes do Evangelho é muito importante para que a gente se sintonize com os mentores, né? Então, com certeza, assim, se tiver esse tempo para poder fazer esse preparo antes Sim, de entrar no Evangelho, é muito bom, porque é totalmente diferente. Quando você entra, tipo assim, faltando 1 minuto para começar, ou tipo, exatamente no tempo certo, e você começa assim, como você já estava, do que você se preparar e se ambientalizando, né? É totalmente exatamente. diferente. É mais ou menos assim, Matheus, o que você está falando. Assim, eu venho dirigindo, estou no carro, venho dirigindo, estou lá 80, 100 por hora. Preciso parar. Eu meto o pé no freio. Por mais forte que eu freio, por melhor que seja o freio, por mais novo que seja o pneu, eu vou parar de imediato? Não, não tem como. Então, se a gente não faz uma preparação, o que vai acontecer? A minha mente, hã? A minha mente, ela está numa velocidade tal que só lá no meio, talvez até no final só do estudo do Evangelho, é que a minha mente ela vai estar ali, né, tranquila, para poder fazer o estudo do Evangelho. Só que eu já estou terminando. Então, não estou aproveitando. Né? Não estou aproveitando. Por isso que, assim, o estudo do Evangelho lá são 4 etapas. Né? É recomendável que tenha uma quinta, anterior, que é o quê? Como nossa mente, olha aí, o pensamento, e o pensamento aqui, ele é muito abordado, né? Como nossa mente, ela às vezes nos trai, por falta de disciplina no nosso pensamento, o que acontece? A gente pega um livro e começa a fazer leitura antes, que não é aquela leitura para reflexão, nada disso. A gente começa antes, está fazendo uma leitura. Nosso pensamento focou no texto. Ok, agora chegou a hora, a gente deixa aquele livro de lado, aquele texto, seja o que for, e começa a fazer. Então, houve uma preparação. É justamente isso que está aqui. Ó, há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. A conversação, olha aí, antes de toda reunião, a gente tem o hábito de, oi, como você está? Tudo bem? Que não sei o quê. Isso é saudável. Agora, como você está? Ih, rapaz, antes de começar a reunião, você ficou sabendo? Aí vem a fofoca. Esculhambei com tudo. Esculhambei com tudo.
Se a outra pessoa disser o que, fala, aí pronto, mais ainda, né? Então, já vamos... Então, por isso que a gente está falando aqui, ó, há de ordenar as palavras, né, e selecioná-las. A conversação cria um ambiente que opera em definitivo para o êxito ou para a negação, né? E isso diz respeito ao nosso pensamento. Por isso que há vários médicos que comentam o seguinte: eu fui chamado a atenção porque recomendaram o silêncio. Eu estava quieto, mas a mente, não parava. E aí, de repente, o mentor fala assim: ô, quieto. Mas eu não estou falando. Aqui, não para. Não para. Por isso, necessário a preparação anterior. Matheus, você levantou a mão? Sim, só queria fazer um complemento, assim. Muitas pessoas, assim, acabam achando que, tipo, faltando, sei lá, 15, 10 minutos para o seu exemplo, para o evangelho. Acham que, tipo, eu vou tentar terminar só essa tarefa aqui, isso aqui vai dar tempo para chegar a tempo. Você até consegue chegar a tempo do horário marcado, mas aquela ambiência, né? Ou como você estava naquela agitação, aquilo não deixa com que você se prepare. Né? Isso serve para tudo, serve até para o tratamento espiritual que você for fazer, tanto em casa quanto até mesmo em algum centro que você for fazer. Né? Enquanto é importante chegar com antecedência, chegar antes, meia hora antes, até se for possível, do tratamento. Né? Os trabalhadores têm que chegar lá 1 hora, até 1 hora e meia antes, para poder se preparar todo o ambiente que está, para poder receber os assistidos, né? Para justamente tirar essa energia da atmosfera, da ambiência da rua, né? Que a gente traz isso, e a gente precisa abaixar essa vibração que está muito alta, que pode até mesmo atrapalhar, né, o tratamento. Né? Por isso que a gente sempre, tanto com nossos mentores, até mesmo conversando entre os processos de aprendizado, né, de aprender sobre isso, eles nos dizem que a gente tem que evitar tanto questões normais, né, tanto, por exemplo, carne, coisas assim para o tratamento, mas principalmente aquarelas. Que isso não pode ter trazido, porque por mais que tipo fique horas e horas depois, muitos momentos, isso pode ser um fator que dificulte o processo de ambiência, a sua própria ambiência nesse ambiente. Sim. Então, é isso. Pode falar, Então, Bel. antes da Beli comentar, Tá. só fazer um comentário aqui com relação a... fazer uma observação em relação ao que o Alcenir colocou aqui. Assim, nem sempre é possível, né, porque a gente está numa vida corrida. E tem razão, Alcenir. Muitas vezes é difícil a gente chegar, né? O Matheus comentou, chegar 1 hora antes, 1 hora e meia. Gente, mas às vezes eu saio de um local direto lá para a reunião, por exemplo, né? Ou então chego pouco antes em casa para fazer o evangelho e já venho correndo numa batida, que não sei o que e tal, parará. Mas aí é que tá. Eu não preciso, por exemplo, eu posso ir para o meio da avenida, lá no carnaval, né? O samba comendo solto, aquela coisa, não sei o que e tal. Eu posso lá fazer uma oração sincera? É possível? É sim, é sim, é sim. Por quê? Porque me retirar, eu posso me retirar daquele ambiente, sabe? E elevar meu pensamento. Sem dúvida, a intenção vale. Só que para chegar nesse ponto, é necessário muito exercício. Muito exercício. É necessário muita disciplina em muitas questões. Senão eu não consigo fazer isso. É por isso que tem gente que fala assim, mas eu queria poder
fazer uma oração toda vez que eu vou almoçar, mas quando estou trabalhando, vai todo mundo, o restaurante pegando fogo, mó barulheiro, não consigo. Mas é possível. A questão é o hábito, é o exercício, é o exercício. Aí, quando eu exercito e aquilo se torna um hábito, eu faço em qualquer lugar. Então, eu posso chegar para uma reunião, eu posso chegar correndo, fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, eu estou tranquilo. Eu venho correndo por causa da responsabilidade com o horário, mas venho tranquilo, porque estou consciente do que eu estou fazendo. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Porque quando eu faço isso, eu estou sempre preparado, ou pelo menos busco estar sempre preparado para aquilo que eu vou exercer. Tá? Cristina, deixa a Bela falar primeiro. Eu até acho que a Cris pode falar, porque você disse exatamente o que eu tinha pensado, Alexandre. É muita conexão. Porque, Então, assim, na real, eu tenho muito eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu tenho muito esse problema de querer preencher todo o meu tempo com alguma coisa. E às vezes nem é uma coisa útil necessariamente. É só, sei lá, fazer uma lista de tarefas, responder o WhatsApp, apagar e-mail, mas precisa estar todo o tempo preenchido. E eu tenho reparado isso, que eu preciso de pelo menos um intervalo de 15 minutos entre as tarefas que seja. E às vezes não é para fazer alguma coisa, é só para o silêncio mental, né? Então a gente acha que a gente às vezes precisa de muito para se preparar, mas às vezes é só um momento para calmar a mente mesmo que curto, momento de concentração, né? Pode ir, Cris. Então, com relação a essa questão assim da disciplina que você colocou, eu acho que vai além da disciplina, eu acho que é uma questão da necessidade, né? Porque às vezes você está num ambiente assim hostil, como um baile de carnaval, né? Usando o teu exemplo ali lá no meio do samba, mas você sente uma necessidade, e essa necessidade faz com que você consiga essa conexão, né? Com relação assim, o meu preparo para as minhas atividades espirituais durante o dia. Eu confesso que eu não sou muito disciplinada para rezar de manhã, não. Eu levanto, já vou cuidar de cachorro, arrumar casa, fazer não sei o quê, e que eu tenho que sair, que eu tenho que resolver a vida. E aí, no meio do dia, eu falo assim, caramba, gente, eu nem agradeci porque eu abri os olhos hoje de manhã. Então, ao longo do dia, eu já vou me preparando. Eu já sei que quando chegar naquela noite, eu tenho um evangelho para fazer com o pessoal lá do Gresg, ou eu tenho uma atividade numa casa espírita, ou eu sei que no dia seguinte eu tenho que estar em algum lugar. Então, eu já vou me preparando. Mesmo que eu esteja no meu vucu-vucu, a minha mente, né, eu vou acalmando a minha alma para que mesmo que eu saia em cima da hora de um determinado lugar e volte correndo para casa para fazer o evangelho, como já aconteceu, eu já sei que eu tenho aquela responsabilidade que eu esqueci, mas aquilo retorna para mim. Então, eu acho que esse silêncio interior que a Bela colocou, a gente consegue fazer de acordo com a nossa necessidade, porque a gente ainda não tem disciplina, de fato, para fazer uma coisa assim muito certinha, mas conforme a necessidade vai aparecendo, a gente vai se conectando de uma forma mais suave. Sim. Mas você estava comentando, e eu lembrei aqui de André Luiz. André Luiz, quando ele recebeu o auxílio, que, né, ele descreve que estava lá no umbral e tudo mais, ele recebeu o auxílio, foi por uma questão de necessidade. Ele percebeu que ele não suportava mais estar naquela situação e ele pediu intensamente, com toda a sinceridade, ajuda, que ele não conseguia mais ficar naquele estado, isso aqui e tal. Ele teve disciplina para chegar ali? Não teve. E por isso demorou muito para ele chegar naquele ponto. A disciplina nos ajuda a chegar. Eu não estou, mas eu tenho disciplina, e essa disciplina, o exercício constante, me dá condição de sair da onde eu estou e chegar. A disciplina me permite isso. Então, por isso que a gente fala de disciplina, e por isso que Emmanuel tacou disciplina direto em cima de Chico, né? Porque muitas vezes a gente tem que reagir
de uma forma muito rápida. E se a gente não tiver disciplina no nosso dia a dia, fica mais difícil. A gente vai revidar as provocações e só lá na frente vai começar a reagir. Entendeu? Então, enfim, só quando crescer, Bela? Não. Ah, não, o Cristiano que escreveu. É verdade. Não, a gente tá nessa caminhada. Rodrigo, você quer compartilhar com a gente essa experiência aí? Se quiser, se quiser. Não, estava aproveitando aí a conversa sobre o contexto, né? Como que o contexto acaba influenciando muito na nossa energia e como, de fato, pode acontecer também que a gente consiga se blindar do contexto para a gente fazer uma conexão superior. E eu acho que isso foi até pré-Gresg, eu acho que isso tem muitos e muitos anos. E a gente estava no Réveillon em Copacabana, juro que eu não tinha bebido nada, juro. Estava completamente diferente de milhões de pessoas ao meu redor. E eu comecei a sentir uma conexão com toda aquela vibe de amor que estava sendo vibrada ali, que foi tão bacana que eu simplesmente sentei na areia e comecei a fazer prece. E eu perdi total noção do tempo. Meu irmão falou que eu fiquei uns 40 minutos sentado ali, perdi total noção do tempo. E eu estava vibrando amor ali. Estava numa onda super legal, zero drogas, zero álcool, estava genuinamente conectado com uma onda superior. Então, claro, gente, não é que a gente, como você falou, vou sair correndo aqui, estou no trânsito, vou parar do nada e vou fazer o evangelho. Não, não dá. Mas em alguns momentos, por algum motivo, pode ser que a gente também, eventualmente, consiga se conectar com uma vibe diferente do nosso contexto. Só isso que eu queria compartilhar. Não, beleza. Mas isso aí não é do nada, né? A gente sabe que não é do nada. Vem aqueles pequeninos movimentos ao longo do tempo, aí de repente dá aquela, para ver se você dá uma chacoalhada e começa a pensar, fala, gente, o que houve? São aquelas sacudidas, às vezes o nosso mentor, ou a gente capta mesmo, né, de alguma vibração ao redor, a gente está passando e capta aquilo, e é maravilhoso, com certeza maravilhoso. Eu quero, só para a gente passar para o outro capítulo, eu quero deixar aqui, trazer uma leitura aqui de um trechinho, ainda no capítulo 2, no item 2.3. Eu não sei se todos os livros têm essa numeração, tá? O meu tem. 2.3. No meu aqui, que é essa capa aqui, página 27. Aí não tem, né? Mas diz assim, ó. Aliás, o profeta enunciou há muitos séculos. Essa é uma citação que vem de Provérbios 25, 11 a 13. Tá? Então, ele bota assim, o profeta anunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, e aí vem o encontro do que foi falado aqui agora há pouco, né? Que para os espíritos a intenção é tudo, porque a espiritualidade deixa claro que para Deus a intenção é tudo, então a gente tem que estar bem sintonizado, sinceramente, né? Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor tempo. E aí a gente começa a entrar numa área que muita gente não quer saber, estimando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o verbo, potência divina, seja em nossas ações o colaborador do Pai. Quando se fala sobre o verbo divino, né, saindo desse contexto, quando a gente fala sobre o verbo divino, quais são as referências? Alguém sabe dizer quais são as referências em relação ao verbo divino? O que é o verbo divino? O que é isso? Qualquer referência. Alguém?
Amar é um verbo divino? Verbo, designação, né? É ação. Verbo divino é todas as referências, e todas, estou falando dentro do meu conhecimento, dentro da pesquisa, diz respeito em relação à vontade de Deus. Jesus era um executor do verbo divino. E nós, enquanto irmãos dele e co-criadores, somos portadores desse verbo. Mas a questão é, o verbo, se ele é ação, se ele é atitude, se ele é exercício de uma escolha, é muito importante que nós demos o real valor. Por quê? Porque se a gente usar de forma inadvertida, não só a nossa atitude, como o resultado da nossa atitude, serão negativos. Então, aqui ele fala, olha só, mais abaixo, né, desse trechinho, bota assim, é lamentável, isso o dirigente do santuário comentando, é lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra, opa, aqui entre nós, ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, a metade do tempo é despendida inutilmente com conversações ociosas e inoportunas. Referindo-nos somente às mais respeitáveis instituições. Não quero nem perguntar às menos respeitáveis. Pois é, Rodrigo, mas assim, essa é a informação da espiritualidade em relação às instituições mais respeitáveis. Então, para a gente ver como nós desperdiçamos. Porque oportunidade são as situações, é o tempo que nos é entregue e que é o mesmo para todos. Alguns aproveitam mais, outros aproveitam menos. Cadê? Ele bota assim, complementa. O verbo está criando imagens. O verbo é o pensamento, é a escolha, é a ação que vem de dentro e se exterioriza. Porque é a vontade de Deus em nossas vidas. Né? Então ele bota assim, mas nós filtramos isso e nós executamos essa vontade ou deturpamos essa vontade. Ele bota assim, o verbo está criando imagens vivas, a escolha, a vontade, que se desenvolvem no terreno mental, a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas vivem e proliferam. Por isso, quando a gente lê esse capítulo, né, tem aqui assim, cadê? Cremos, mais lá à frente, cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. E não precisa ser ódio ou maldição. Como demos o exemplo aqui, pode ser simplesmente a fofoca. E por que a gente fala simplesmente a fofoca? Não, mas a fofoca é uma coisa pesada, porque é sempre energia negativa. Sim, mas falamos apenas a fofoca porque esse apenas é o que nós empregamos como desculpa para as nossas ações, para as nossas atitudes. Nós dizemos apenas, mas foi só um... É sempre assim. Aí fala assim, poxa, cara, mas aí é chato viver assim. Não. Chato é viver reclamando, sentindo dor, sentindo pressão, sentindo as coisas tão ruins ao nosso redor. Isso é chato. A gente
quando a gente sai para viajar, sai para passear, a gente não quer sair para se alegrar? Quer. Mas aí no caminho, a gente vê uma pessoa passando fome, vê outra jogada ao relento, a gente vê alguém correndo por causa de um assalto, a gente vê assim, mas não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver comigo. Pensamento, atitude, realização. Eu sou parte desse todo. E não posso desperdiçar, não é só desperdiçar tempo na espiritualidade, como o André coloca aqui, não. É desperdiçar tempo, nosso tempo, nossa vida, na nossa caminhada. Bom, deixa eu ver aqui. Tem uma parte aqui, antes da gente finalizar, né, que André comenta a respeito do desenvolvimento. Cadê? Isso. André comenta a respeito do desenvolvimento do trabalho feito por Freud. E isso é muito interessante. Por quê? Porque ele bota assim, ó. Quando eles começam a falar a respeito das atividades que vão ser desenvolvidas pelas equipes que ali estão, ele coloca assim, recordei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram sobremaneira pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. Pela quase completa ligação mental. Ligação é feita entre duas partes. Concorda? Ligação é feita entre duas partes. Sempre. Por isso que sempre se fala, você vai a uma casa espírita buscar um tratamento de obsessão, por exemplo, vá, isso é muito importante, mas mude seu hábito. Porque se há obsessão, muito provavelmente há um mau hábito. E é muito importante a gente entender isso. E aí ele coloca aqui, os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos tornam amedrontados ao convívio dos seus em face das sinistras consequências com que se defrontam além do túmulo. O que isso quer dizer? Se eu, enquanto encarnado, não busco um processo de melhoramento moral, após o túmulo, né, que é após o desencarne, essas conexões se tornam ainda mais fortes. Vocês lembram de Divaldo comentando a respeito daquele espírito que ficava atrás dele desde muito tempo, né? Ficava querendo atormentar, por algumas vezes conseguiu tirá-lo um pouquinho do sério, mas na maior parte das vezes, e com o tempo, Divaldo foi conseguindo até conversar, bater papo, tudo mais, mas ele, até que Divaldo acolhe o espírito que tinha sido a mãe daquele que estava ali tentando importuná-lo. Se Divaldo não tivesse feito isso, tivesse sempre encarado aquela situação como uma situação de inimizade, o que ia acontecer é que após o desencarne, apesar do que a gente acha que Divaldo vai ser até eterno aí, porque cada ano que passa, ele vai dizendo, recebi mais uma carga aí, recebi mais uma carga, e vai só reenergizando a bateria dele. Mas a questão é, brincadeiras à parte, a questão é, se ele não tivesse tido aquelas atitudes, se ele não tivesse entrado em harmonia com aquele espírito, com certeza, após o desencarne, o assédio daquele espírito ia ser muito mais intenso. E aí, no próximo capítulo, a gente vai entender o porquê que isso é tão importante, né? Bom,
E aí ele fala com relação só comentando aqui, antes da minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referentes ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud. Encontrei na psicanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade. Discípulo espontâneo e distante do eminente professor de Freiberg, somente aqui pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens de psicoses e desequilíbrios diversos. É por isso que hoje os profissionais da área de psicologia, psiquiatria né, das áreas psi, vamos assim dizer, eles cada vez mais estão percebendo, e há muitos profissionais nessa área que são espíritas ou identificam na presença da espiritualidade uma conexão muito importante, né? Eles começam a perceber que há mais do que a simples conexão neural, física. Há uma conexão neural aí, psíquica, inclusive, podemos chamar de espiritual. Muitos já estão identificando isso. Tá? Bom, então vamos... até aqui, antes da gente comentar sobre o capítulo 3, alguém quer fazer algum comentário? Podemos? Beleza. Tá. Então, lá no capítulo 3, intitulado O Sublime Visitante, esse capítulo vem falar sobre justamente uma visita muito especial naquela instituição, onde eles já se preparavam para partir nas suas missões, né? Missão de auxílio e resgate. E aí, além das orações, além das recomendações iniciais, haveria intervenção de um espírito mais elevado, né? E aí ele bota assim: recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Caramba, mas mais oração? Mais pensamento puro? Por que isso? Eles já estavam num ambiente propício aos bons pensamentos, já estavam num ambiente onde todos estavam constantemente em oração. Por que essa como é que essa colocação tão forte, né, da necessidade de ainda mais oração? E aí é colocado da seguinte forma: os emissores da providência não devem semear a luz sem proveito. Constitur-noisia, eita, quase que não sai. Constitur-noisia, falta grave receber em vão a graça divina. Quer dizer, a instituição ia receber uma visita muito importante de um espírito elevado. Então, para que isso acontecesse, era necessário que mais orações fossem feitas, não mais orações, mas que uma oração sincera, o pensamento mais fosse purificado, fossem mais direcionados aos objetivos da instituição e daqueles que ali estavam. E a gente vai entender por quê. Colocando-se em nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se a ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles espíritos mais elevados, né, e aí a gente começa a entender, enfim, a gente pode entender um pouquinho mais a respeito do que nos
é contado em relação ao Espírito de Jesus. Jesus, para estar entre nós, ele precisou embrutecer, né, o seu perispírito, a sua psicosfera. Ele precisou não é endurecer, é embrutecer mesmo. Enfim, toda a sua carga vibratória a fim de poder estar entre nós. Mas só isso não era o suficiente. Ele precisou fazer uso da sua compaixão, da sua paciência, do seu amor para com cada um de nós. Então, quando os espíritos colocam assim, olha só, deixa eu pegar aqui, acabei. Sofrem choques vibratórios nos nossos planos mais baixos, retornam à forma que é abandonada desde o mundo, de muito, fazem-se humildes como nós. E, para que nos façamos tão elevados quanto eles, vejam, eles baixam a sua estrutura para que possam se comunicar conosco. Né? Isso, o que o André Luiz está colocando aqui. Eles baixam a sua vibração, eles embrutecem a sua estrutura, o seu envoltório, para que eles possam se comunicar. Mas é preciso que aqueles que ali estão também se elevem. Mas como é que a gente se eleva? Como é que, enquanto espíritos, encarnados ou desencarnados, não importa, como é que um espírito se eleva? Alguém? Vencendo as suas vicissitudes e tentando buscar reforma íntima a partir disso? Com certeza. Com certeza. E para isso é preciso muito pouco tempo, não é? Para isso. Não, eu fiz de propósito. Para isso é preciso tempo de dedicação. Né? E dependendo de como nós estamos, é preciso bastante tempo. O que ele diz aqui? Fazem-se humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se a ignorar as fraquezas, a ignorar as nossas fraquezas. Isso que André Luiz está falando. Então, não só eles se esforçam por eles para enfrentar toda aquela vibração, toda aquela carga, porque para eles é assim. Né? Se naquele ponto ali em que André Luiz se encontrava, para a gente já é bem elevado, né? Mas para eles, para aqueles espíritos mais superiores, ainda era um ambiente muito bruto. Então eles reduzem a sua vibração, vamos colocar assim só para que a gente possa entender, eles reduzem, mas eles também se esforçam em compaixão por aqueles espíritos que estavam ali. Em compaixão que eu digo, eles não só buscam entender o momento daqueles espíritos, como se esforçam para entregar informação, energia que eu digo em termos de vibração, em termos de fluidos, em termos de tudo isso, né, para que aqueles espíritos que ali estão possam receber da melhor forma a mensagem, a presença e tudo mais. Então, por isso que eles colocam aqui, ignorar-nos as fraquezas. Lembram a questão do silêncio? Da elevação do pensamento? Da oração? É certo que aqueles que já estão acostumados, eles vão entrar numa boa sintonia mais rapidamente. Mas aqueles que não estão acostumados vão ficar curiosos,
A curiosidade não é da carne, né? Não é da carne, é da nossa mente. Vão ficar curiosos, vão começar a fazer comparações, vão começar... Então, esses espíritos mais elevados, o que é que eles fazem? Eles ignoram essas fragilidades daqueles espíritos menos evoluídos que ali estão, permitindo que, por um momento, se coloquem de forma similar. Está fazendo sentido isso? Maravilha. Então, mais adiante. André faz a seguinte colocação. Senti a pressão do próprio esforço que minha mente se deslocava. Deixa eu fazer um comentário aqui, né? O dirigente ali, ele diz o seguinte, fala, olha, vocês que aqui estão, vamos criar um ambiente através do nosso pensamento. Vamos criar um ambiente que seja propício à chegada desse irmão. Então, esse espírito vem, mas ele precisa encontrar um ambiente preparado para poder se comunicar. Então, ele reúne alguns daqueles que estavam ali, inclusive André Luiz fazia parte desse grupo, e diz, olha, vamos criar numa tela, né, o seguinte cenário. Aí coloca, tem uma árvore, tem um lago, né, um gramado à volta e tudo mais. Ó, esse grupo se destina a esse pensamento, aquele. O que isso quer dizer? O que é isso? Vamos trazer para o nosso ambiente. Vamos trazer para o nosso ambiente. Quando qualquer situação, quando que nós podemos exercitar essa recomendação de, através do pensamento, criar um cenário? Quando é que isso acontece? Algum exemplo? Repete de novo. O que o dirigente aqui ele fala? Ó, vamos criar um cenário para receber, né, a presença desse espírito que vem se comunicar. E cada um daquele grupo que ali estava, através do pensamento, começa a plasmar, eu já estou dando aqui a deixa, já estou dando a resposta, começa a plasmar, né, estruturas na tela que estava se formando ali. É como se eu pegasse uma tela em branco e começasse a pintar uma imagem. Só que, ao invés de ser simplesmente uma imagem, é toda uma estrutura energética ali naquele ambiente. Tá? É porque senão eu vou dar resposta. Trazendo para o nosso ambiente físico, tem alguma situação que isso ocorra? Aqui, Simone levantou a mão, Simone Martins. Simone Martins. Sou eu. Também conhecido. A gente precisa de um nível de concentração muito grande para criar uma ideoplastia, né? Na verdade, aquilo é uma criação de uma ideoplastia. Aliás, belíssimo, uma prática de concentração maravilhosa que eles fazem, né? Tão maravilhosa que eles chegaram, o André Luiz chega a um ponto que ele fala assim, não tem mais o que fazer. Aí ele fala, não, agora vamos de novo concentrar para poder melhorar isso ainda. A gente faz isso em meditação, a gente faz isso em prece, a gente faz isso em tratamento, que a gente precisa, por exemplo, focar em algumas partes, nos chakras, nos órgãos e tudo mais. A gente precisa criar esse pensamento, essa ideoplastia, para a gente fazer a conexão com a energia. Então, nesses momentos que a gente usa. Com certeza, com certeza. E não só isso. Ó, materialização, né? Tratamento de materialização, se for o caso, sessão de materialização, enfim.
quando em grupos que praticam o tratamento da apometria, nos tratamentos. Gente, tem tantas as situações, sabe? Lá no Lar de Frei Luís, na época do Gilberto, se falava muito a respeito do quê? Da materialização de aparelhos altamente complexos, alguns nem existindo aqui ainda, que eram utilizados nos tratamentos. Então, é essa a capacidade que é natural nossa. Quando isso é tão natural, que quando alguém, uma mãe, um pai, um irmão mais velho, uma irmã, enfim, vê uma criança que se machuca, quando você faz carinho sobre aquele machucado, você imagina o machucado piorando? Você imagina o machucado melhorando. Hã? Quando eu faço isso, eu estou, mesmo sem perceber, eu estou manipulando o ectoplasma ambiente e criando uma imagem que vai, sim, plasmar e ajudar na recuperação daquele machucado. Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, isso que foi ali proposto para André e aquela equipe que ali estava, nada mais era do que isso. Né? Nada mais era do que isso. E, com certeza, o beijinho curador da mãe, é isso aí, tá certo. Então, assim, e isso que a Simone falou, o cenário está pronto. Conseguimos. E aí vem o dirigente da instituição e fala assim, maravilha, mas, ainda faltam 15 minutos para o nosso irmão chegar, e perceberam que está faltando algumas coisinhas, tem vários buracos, Então, vamos nos concentrar mais? Vamos melhorar? E tem uma coisa muito curiosa nisso, que diz o seguinte, olha aqui, porque eu pulei um pedaço aqui. Cadê? Tá assim, ó. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental, e com mais presteza, busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes. Presta atenção nisso. Eu sei que vocês leram, né? Mas vamos lá. Recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Deus me ensinasse a cumprir o dever. E um pouquinho mais à frente, ele coloca assim, eu não sublinhei isso. Eu li e não sublinhei. Mas não tem problema. É porque ele coloca o seguinte, ele vem colocar aqui, numa outra parte aqui, que tudo isso que ele estava ali plasmando vinha da memória dele, das experiências que ele tinha passado enquanto estava encarnado. Então, com isso, quando a gente pega essa passagem, quando a gente pega essa parte e começa a analisar, a gente vê o seguinte, gente, ele foi designado com um grupo, André Luiz, com um grupo, para plasmarem, para criarem um ambiente em que aquele espírito mais elevado poderia vir e se comunicar com mais facilidade. E o que foi que facilitou a concentração e o pensamento dele? A experiência no plano físico. Ou melhor, se ele, enquanto espírito, não tivesse vezes seguidas reencarnado, não tivesse experimentado
as provações, os prazeres, sem dúvida também, temos muitos prazeres aqui, isso é fato. Ele não teria essas memórias, ele não teria essa experiência que o ajudariam, que facilitariam o trabalho dele na espiritualidade. Então, muitas vezes, né, aí eu fico pensando, gente, quantas vezes a gente reclama daquilo que a gente está fazendo. Mas olha só, isso que a gente está fazendo, às vezes, né, seguidamente, com certeza vai nos ajudar mais à frente em alguma atividade. E essa colocação de André Luiz deixa isso muito claro. Muito claro. Ele fala, inclusive, de detalhes com relação às flores que os filhos, né, ofertavam a ele, em detalhes do gramado, das folhas, e tudo isso o ajudou no pensamento, na concentração e no plasmar daquelas imagens. Então, vocês veem o quanto é importante a gente ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Na cultura, não só na cultura indiana, mas algumas outras, mas é porque eu lembrei aqui da cultura indiana, existem exercícios que dizem respeito a você reduzir a sua velocidade do dia a dia para poder olhar aquilo que está ao seu redor. É mais ou menos assim, você sai de um ponto, vai ao outro, e você leva 1 hora. Não leve 1 hora, leve 2, leve 3. Por quê? Porque é para você ir olhando, observando tudo aquilo que tem naquele seu caminho. Eu participei de alguns exercícios como esse, muito curioso, porque as pessoas falam assim, gente, eu parei na frente de um prédio, eu falei, gente, quando foi que construíram esse prédio aqui? E o prédio já tinha muitos anos, porque a pessoa foi até o local e falou assim, vem cá, de quando é esse prédio? Eu falei, esse prédio é antigo. E aquela pessoa nunca tinha percebido. Então, é muito importante que a gente dê valor ao tempo e às experiências que o tempo nos traz. Porque a gente não desperdiça vida. A gente não joga fora as oportunidades do aprimoramento mental, emocional, moral, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, então, eu quero ler um pedacinho aqui e aqui não tem como resumir. André nos faz a seguinte colocação. Cornélio, de pé, ante a paisagem viva, né, aquela paisagem que eles tinham formulado ali. Enquanto nos mantínhamos sentados, estendeu os braços na direção do alto e suplicou. Pai de criação infinita, permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores de tua inspiração celeste para esta casa consagrada aos júbilos de tua bênção. Senhor, fonte de toda sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservaste. Faz vibrar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita, que nos lava a mente mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. 2 coisas aqui que a gente traz aqui que chama atenção. Lembro mais uma vez de uma situação
contada por Divaldo, em que ele passou por uma situação, uma prova, vamos assim dizer. Ele foi testado, estava passando por uma situação. E aí, depois que ele passou por essa situação, que foi bem complicada, Joana se aproxima e ele interroga Joana, dizendo o seguinte: irmã, você não viu que eu estava passando por aquela situação? E ela diz: eu vi. E ele pergunta: então por que não me ajudou? E ela responde: você não pediu? E aí ele comenta, né? Ele comenta o seguinte: ele faz o seguinte comentário. Eu falei assim: naquele momento eu percebi que eu não devia ter perguntado nada, eu devia ter ficado calado, mas já tinha perguntado, então já era. E aí faz algumas reflexões, mas isso nos diz o seguinte: a gente fala assim, Deus sabe de tudo, não sabe? Sabe. Ele sabe o que a gente necessita, ele sabe o que a gente pensa, ele sabe o que a gente deseja antes mesmo da gente. Ele sabe realmente o que nós precisamos. E muitas vezes a gente não faz ideia. Se é assim, por que é que eu oro e peço? Eu não preciso pedir. Deus sabe de tudo. E sabe, é verdade. Mas o pedir é uma declaração minha de eu tenho consciência. Pedir é um decreto. É isso aí. É isso aí. Eu estou declarando. Falei, olha, eu entendo a minha pequenez. A gente pode falar assim, ó, me ajuda porque eu não faço ideia. Não é um pedido? É. Muitas vezes ele fala assim, ó, eu faço ideia. Eu sei que tem que melhorar isso aqui. Só que eu não consigo. Me ajuda. O que é isso? Todas as situações são declarações da nossa parte, onde nós demonstramos a nossa real vontade. Onde nós demonstramos que nós queremos. Olha o verbo. É o exercício. É a escolha, é a declaração, é a ação, é a vontade de Deus. Só que eu tenho que iniciar esse processo. A parte dele, que é o ambiente, é a oportunidade, ele nos deu. E eu tenho que iniciar esse processo de mudança. E quando eu inicio esse processo de mudança, a ajuda ela é mais direcionada, ela é mais pontuada, vem com, sabe, é mais assertiva, muito mais assertiva. Então é muito importante que haja esse pedido, porque esse irmão, qual é o nome? Cornélio. Eu sou péssimo para nome. Cornélio, ele poderia dizer: Deus, estamos aqui prontos, né? Permita a vinda do nosso irmãozinho. Acabou. Ou então ele poderia se dirigir ao irmão, né, que já tinha anunciado a sua visita. Ele poderia simplesmente dizer: ó, estamos aqui lhe aguardando. Estamos prontos. Mas não. Como é que ele faz essa conexão? Através de uma oração, através de uma prece. E a gente insiste em não dar valor à prece, ou apenas um pequenino valor. Então, ele fala o seguinte: focalizando a mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutra inflexão de voz. Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos, que partem a caminho dos círculos inferiores, semeando bem. Reparte com eles, humildes representantes da tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, de tua complacência sublime, de tua ilimitada compreensão.
Os deveres fraternais que lhe cabem antes os que ignoram ainda as tuas leis e sofrem as consequências dos desvios cruéis. Eu cortei aqui uns pedacinhos da oração, mas assim, a oração, ela nesse momento, ela é feita para quê? Para criar ainda mais, para fortalecer essa conexão com os espíritos mais elevados. Quando ele dirige essa oração a Deus, ele está direcionando toda aquela energia que naquele momento estava ali se formando a um plano mais elevado. E aí ele permite que os espíritos que ali estavam se preparando, né, para se comunicar, eles entrem nessa sintonia e venham se comunicar mais facilmente. Quem levantou a mão? Alguém? Não? Baixou? Levantou, Não, eu baixou? tinha levantado só para reafirmar que às vezes a gente acha. Boa tarde, nem dei. Boa tarde. É que às vezes a gente acha isso, né? Que como Deus sabe de tudo, como nosso guia sabe de tudo, não é necessário fazer a prece, né? Aí é importante essa prece, essa comunicação, né? Mais íntima, né? Com tudo que a gente for planejar e desejar. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui são, 1 minuto para 5h30. Só fazer uma observação antes, assim, como no início, no nosso encontro anterior, a gente fez uma introdução longa, a gente vai preparar um material para que a gente vá, no próximo encontro, pegue os capítulos certinhos e a gente mantenha sempre 2 capítulos por encontro, para que a gente não acumule e tenha tempo mais no final para conversar, reflexões gerais e tudo mais. É muito importante, a gente quer deixar claro aqui como uma mensagem final desse nosso encontro hoje o seguinte: esses dias estávamos conversando a respeito das orações que nos foram entregues, né? Jesus, por exemplo, o Pai Nosso, né? E aí a gente tem outras orações que são muito utilizadas. Ave Maria, oração de Cáritas, oração de São Francisco. Então tem algumas orações mais longas, como de Cáritas, tem algumas orações mais curtas, algumas conhecidas por todos, como é o Pai Nosso, algumas outras de acordo com o grupo. E fizemos o seguinte comentário: essas orações, elas são extremamente importantes e devem ser utilizadas sempre. Mas nós já estamos no momento em que nós temos que criar as nossas orações. Não é deixando essas orações de lado, não é isso. Mas o que é criar as nossas orações? É aquele momento em que a gente se coloca frente a Deus. É imaginar como se eu estivesse frente a Deus, frente a frente, e conversasse com Deus. Por quê? Porque quando eu faço, por exemplo, um Pai Nosso e Ave Maria, que eu particularmente faço muito uso, dependendo da situação, mas se eu só faço uso daquela oração gravada na mente, isso se torna algo mecânico. Quando eu entro em prece, como por exemplo essa prece aqui que nós lemos agora, a gente direciona o nosso pensamento e a gente foca o nosso pensamento nessa prece. Portanto, eu abro o meu campo mental para a espiritualidade superior, por exemplo, para os nossos mentores, os nossos protetores, que são espíritos mais elevados, e eles têm um canal mais propício, pela providência divina, de nos ajudar. Então, nós conversamos e abrimos esse canal focalizando o nosso pensamento. Não fica uma coisa mecânica. Porque senão, lembram quando no início, sem querer aqui eu fechei o microfone, vocês estavam vendo eu falar, mas não estavam me escutando. É quase isso. É como se eu estivesse fazendo uma oração, a espiritualidade olha e fala assim, lá, ele está fazendo oração, mas o que ele está dizendo? Por quê? Não é importante um Pai Nosso? Mas se entra no processo mecânico, o que é que eu estou entregando à espiritualidade?
se nem eu mesmo estou me escutando? Porque eu simplesmente estou repetindo algo que se tornou mecânico. Entenderam? Então é muito importante que a gente faça uso do nosso pensamento, da nossa palavra, e a gente exteriorize isso de forma física ou mental, espiritual, né? Mas pensando naquilo que eu desejo, e é claro, sempre humildemente, deixando que Deus ou os espíritos superiores direcionem a ajuda necessária, sempre me colocando num processo de aceitação de que eu posso estar equivocado no meu pedido. Mas os espíritos superiores certamente sabem o que eu preciso e, portanto, eu aceito. Foi isso que esse irmãozinho aqui nessa oração fez. Ele declarou a intenção e se colocou à disposição para que a vontade de Deus se fizesse presente através da comunicação daquele espírito superior que iria se comunicar. Iria, enfim, comunicação, se comunicar, vocês entenderam, né? Mas basicamente é isso. Tá? Eu acho que por hoje, Simone, a gente pode, a não ser que alguém queira fazer algum comentário. Esse silêncio, eu não sei se falar assim, nossa, eu não vou nem falar nada, falou tanta coisa, falou Não, besteira. é de reflexão, está todo mundo refletindo sobre o que você falou. Obrigada, Alexandre, por essa oportunidade. Bela, você podia fazer a prece final para a gente? Posso, claro. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, espiritualidade amiga. Gratos estamos por mais esse encontro de muita reflexão, de muito conhecimento trazido pelo nosso amigo Alexandre. Que nós possamos ter sempre os nossos corações abertos para entender e refletir sobre o que a espiritualidade amiga traz para nós nesse estudo, para que nós possamos ser luz e espalhar amor onde quer que nós estejamos. Que possamos sempre, Pai, nos lembrar de que somos trabalhadores da seara do bem, de que estamos aqui nessa encarnação para crescer no caminho da vida, no caminho da verdade. Que a espiritualidade amiga nos acompanhe e que tenhamos uma semana de paz. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Alexandre. Foi maravilhoso. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Mês que Eu que vem. agradeço. Até mais. Obrigada, Fique com Deus. Alexandre. Até. Obrigada, Beijo, obrigada, Alexandre. gente. Beijo. Beijo, gente. Boa tarde. Beijo pra turma. Tchau, pessoal. Simone. Obrigada, meu amor. Um beijo. Resolveu abafar a situação, mas acontece que sua arma falhou.